Amigos do Bate-Bola Entrevista, voltando a falar de futebol amador, hoje sobre o Campeonato Amador do Norte da Ilha. Ao meu lado, Maicon Casimiro de Oliveira, que está lançando um livro sobre a história do futebol amador do Norte da Ilha. Foram 7 anos, né, para realizar esse sonho. Maicon, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola Entrevista. Prazer é meu. Para falar sobre a história do futebol amador do Norte da Ilha, foi o pontapé inicial para a minha história também no futebol amador. Certo, Fernando te conheceu, né, e tenho orgulho também de ter a tua participação aqui no livro, né, fazendo o prefácio por essa amizade e esse conhecimento que a gente teve no futebol amador. Então, Antes de a gente falar do livro, vamos falar um pouco do seu início aí, pelo esse gostinho pelo futebol amador. Como é que começou o Maicon no futebol amador da grande Florianópolis? Olha, se fosse falar do meu início, poderia até fazer um outro livro, né? Enfim, gente, o futebol amador na minha vida, na realidade ele começou desde adolescente, né? Quando eu participava do campeonato do Norte da Ilha como torcedor, né? Sou dos ingleses, então eu de coração torcia pelo Cavari, até um clube hoje que está extinto, né? Em termos da sua forma de competição, tem só um clube de veterano para amistoso, mas o Cavari na época era o time que eu torcia, até por ser dali do meu bairro, tem muitos na época amigos e parentes que faziam parte do clube, do time, e aí dali foi indo, até que chegou um dia, né, em 2003, eu fui procurado por um grupo de jovens e amigos que queriam participar do campeonato pelo Sub-20. E como eu tinha um clube, né, que eu tinha fundado, que era o Força Jovem, eu aceitei a ideia, a proposta e me envolvi como presidente de um clube, né, até então desconhecido, né, um time que não tinha muita tradição no Norte da Ilha, comparado ao que tem hoje, River, Náutico, Ponta das Canas, e, enfim. E o que aconteceu? Participei daquele ano e fomos vice-campeões, né, da categoria aspirante. E dali começou, vamos dizer assim, o meu trabalho dentro da organização do futebol, né. E aí depois eu fui convidado pelo presidente Vila a fazer parte da diretoria, fiquei lá com ele um ano e depois participei de uma reunião da Cofani e na época o presidente Vilminho já estava há 10 anos, né, na presidência, decidiu deixar a Cofani e colocou o cargo dele à disposição para votar. E aí foi onde eu decidi então acampar, coloquei meu nome também como candidato e ganhei naquela época a votação como presidente. E aí pronto, aí a partir daquele ano, em 2005, né, que eu me tornei presidente da Cofani, transformei ela em Cesane, já que a Cofani ela se limitava só ao futebol, né, o próprio nome já dizia, Comissão Organizadora do Futebol Amador. Aí botei para Cesane, que daí se transformou Esporte Amador, e aí dali então, né, com a ajuda da prefeitura na época, os clubes não pagaram mais a inscrição, a taxa de arbitragem, né, que para muitos clubes era uma grande dificuldade. E aí pronto, daí comecei a conhecer todos os clubes, coloquei em prática, né, toda a minha vontade de transformar o futebol amador em algo assim, vamos dizer, importante, né, para as comunidades que já era, né, e foi assim. E foi aonde, sendo presidente da Cesane, o primeiro campeonato aconteceu aqui, né, a abertura do campeonato aqui no estado do River, né? Foi. Na minha presença foi o torneio de abertura, né, com o tão conhecido torneio início, né, foi feito aqui. E aí então, e como eu era presidente da entidade, eu vi que muitos documentos que estavam em minhas mãos, né, que foram passados pelo ex-presidente, isso um dia ia ficar assim vago, né? Eram, vamos dizer assim, histórias que estavam na minha mão que eu dizia, não, isso não pode ficar só entre presidentes, isso tem que ficar exposto para todo mundo. Eu acho que realmente a história do futebol amador, eu não estou falando só do futebol amador, porque quem tem essa história na mão está falando da sua vida, da sua comunidade, né? Tanto que eu falo assim, de volta e meia, quando eu comento sobre o lançamento do livro, eu digo, você faz parte dessa história. Porque não só como jogador, mas como torcedor, né? Às vezes como membro da comunidade. Porque, por exemplo, se tu fala num time, vamos citar exemplos, Náutico, Vila, River, Ponta das Canas, Grêmio, tu está falando de um nome, de um clube, mas atrás dele tem uma comunidade. Sim. Né? Quem não, por exemplo, lembra dos clássicos, quando tu fala em clássico, tu está falando assim, ó, não é Náutico e Vila, tu estás falando de Inglês e Santinho. Não estás falando de Grêmio, Cachoeira e Ponta das Canas, estás falando de Cachoeira de Bom Jesus contra Ponta das Canas. E, né, não estás falando, por exemplo, de River e Cruzeiro
estás falando da Ilhota contra o Porto, né? Contra os bairros, ruas. Então, assim, são coisas... Barrense, Jurerê, né? Que bem... Então, quando a gente fala de futebol amador, não está falando só de clubes. Né? Porque está falando, não estou falando de clube, estou falando de comunidades inteiras. Né? Que na época, tanto que eu acabo colocando no livro aqui, algumas matérias de jornais que noticiavam o futebol amador naquele período, que na década de 90, por exemplo, é uma matéria do Jornal Estado que fala que o futebol amador no norte da ilha tinha mais gente torcendo que o Avaí em casa. Sim, né? Acredito. A média de público é 1.000 pessoas, né? 1.000 pessoas. Então, é uma vida assim, ó, é uma história que não poderia ficar só entre 4, 5 pessoas. Então, por isso que ela foi transformada num livro, né? Para poder as pessoas que viveram essa história, e quem também não viveu, por exemplo, porque eram muito jovens, mas vão ver o pai, vão ver o tio, vão ver pessoas envolvidas dentro dessa história, né? Isso que é a essência do livro, né? Até porque o futebol amador, nessa década do Campeonato Amador Norte da Ilha, se você via um clube, a maioria do elenco ali era morador da comunidade, né? Então, o jogador levava o pai, levava a mãe, levava o filho, levava o vô, vó, e os estádios estavam sempre lotados, né? Isso, até quem viveu o futebol amador sabe disso, né? Quando na década de 80, aí não sei se eu vou falar precisamente, mas a partir de, acho que de 88, começou com Ponta das Canas, que tinha uma sede, né? Então, como o Ponta das Canas tinha uma sede que abria aos finais de semana para o público jovem lá curtir, começou a ter renda, aí começou a ter esse costume de pagar jogadores, né? Aí começou a vir jogadores de fora, né? Jogadores até então, muitos até ex-profissionais. Então, começou, em aspas, assim, vamos dizer assim, profissionalizar o futebol amador, né? Trazer realmente assim uma competição de verdade, porque tu olhava assim um jogo do norte da ilha, num time principal, era como se estivesse vendo um profissional, eram jogadores de qualidade tanto quanto, né, um Figueirense e Avaí. E aí, para não demistificar esse negócio da comunidade, o que a organização fazia? Tinha o aspirante, o conhecido segundo, né? Que aí abria, né? Era um jogo que antecedia o time de principal. Aí, para não perder esse foco da comunidade, aí os clubes botavam nesse segundo os jogadores da comunidade, entendeu? Tipo, não, porque fulano Beltrano não tem qualidade de jogar no principal, mas jogava no segundo. E aí o pessoal vinha, claro, né, para torcer pelo seu pai, pelo seu parente ou seu amigo no segundo, mas já ficava para ver o principal. E aí, claro, tinha identidade, né? Sim, claro. O fulano estava usando a camisa, é o clube, independente de quem seja, é o clube. Então aí ficou esse... Então quando tinha o segundo, aí tinha essa verdadeira, né, essa identidade com a comunidade. Então, assim, independente do período, a comunidade sempre esteve presente, sempre, sempre. E óbvio, depois que ficou ruim, assim, né? Porque, como eu falei para você, os clubes tinham um certo custo, né? Então, pagavam já pelo segundo, tinha que pagar pelo primeiro, e aí, nas reuniões, chegaram um período que tiveram que acabar o segundo, né? Para poder diminuir os gastos. Mas, mesmo assim, alguns clubes, independente de não ter ou não segundo, continuavam com essa identidade da comunidade. Por exemplo, o Barrense, né? O Barrense, até hoje... Se eu falar em Barrense, como o Barrense de 2003, por exemplo, desbancou o Vila, né, na semifinal. O Barrense de 2002 desbancou o Vila na final, mas eram só jogadores da comunidade. Coruja, o Thiago... Né, jogadores assim, ó, que até hoje, né, são lá do bairro e faziam do clube assim, como o Barrense, por exemplo, foi tetracampeão, com jogadores só da comunidade. Né, tinha... Não vamos dizer, mas o Vila, o Ponta das Canas, na década de 80, não tinha muita gente da comunidade. Realmente, os caras faziam times assim do Amador, que eram, né, eu até falo aqui no livro, tinha time do Amador que era nível profissional mesmo, né? Então, mas isso aí é cada um, quem quisesse gastar, gastava. Mas tinha clubes que começavam com a identidade, né? Isso é o que faz com que cada clube hoje marcou na sua história, né?
Os clubes que ficaram com fama de só ter jogador de fora, pagando, os clubes que ficavam com a fama de realmente só ter jogador da comunidade. Né? Clubes que agora vêm fazer sucesso no futebol amador da Grande Florianópolis. Né? O Grêmio Cachoeira, campeão da Interligas, o próprio Náutico foi campeão da Interligas, o Jurerê, campeão da Copa Floripa, o Barrense também já foi campeão da Copa Floripa. E esses clubes que disputaram o Campeonato Amador Norte da Ilha também revelaram muitos jogadores, tiveram muitos craques, que também alguns já chegaram até no profissional, né? Fala um pouco disso. Do Diogo, do Gabi, do próprio Nando, né? Sim, exatamente. Pessanha, jogadores que... Exatamente, né? A gente tem vamos dizer assim, o lado contrário, né? Ex-profissionais, pessoas que fizeram sucesso, né? Sandro Ventura, Pessanha, Adceleno, né? O próprio Benaí, que jogou também no Ponta das Canas, artilheiro, né? do Campeonato Catarinense, jogou no Ponta das Canas, faziam essa troca, né? Vamos dizer assim, para ganhar o troquinho do final de semana. Mas a gente também teve o contrário, né? Jogadores jovens que tinham um sonho, né, de se tornar profissional, e isso aconteceu. Tanto que no livro aqui eu destaco o Nando, lá do Santinho, que, vamos dizer assim, é a maior revelação do amador, né? Porque o Nando, assim, como todo mundo sabe, conhece a história do Luiz Damião, que saiu do amador, ele chegou a ser jogador já da seleção brasileira, o Nando também. O Nando jogava aqui no norte da ilha, pelo Náutico e pelo Vila, e em 95 e depois de 96 foi convidado a participar do Figueirense profissional, e ele aceitou a proposta e realmente chegou a se tornar, né, titular do Figueirense daquele ano, né? E depois dali jogou em outros clubes, né, do Brasil, mas assim, o Nando, eu falo, foi o jogador revelação, que saiu do amador e direto foi jogar no Figueirense, né? E o Nando dispensa, né, comentários pelo futebol que ele tinha, o artilheiro que ele era, né? Então, assim, eu falo que o Nando é a revelação do norte da ilha, né? Então, e eu, claro, destaquei ele, mas a gente sabe que outros jogadores também tiveram oportunidade. Não pode ter chegado no Figueirense, mas foram jogar em alguns clubes aí do Brasil num profissional, né? Porque o futebol amador é isso. É essa mistura, né, que tu faz entre jogadores conhecidos, né, na cidade pelo profissionalismo, mas também jogadores que têm um sonho de chegar lá. Quem não tem, né? Quem não tem. E brincando, tu for participar de um campeonato aí amador, como era na época do Norte da Ilha, ficar pensando, como esse cara não está no profissional, né? Como não está? Porque essa é a identidade que tu criava com o clube e com o time, né? Então, o futebol amador hoje é a essência do futebol, né? Não tem o glamour como tem o futebol profissional, mas quem não participou ou tem o sonho de participar do futebol, né? Então, torcida e criar identidade, é essa aí, né? O livro, por exemplo, ele termina em 2007. Aí eu vou perguntar, por que terminou em 2007? Não vou dizer que o campeonato hoje, Norte da Ilha, acabou. Tanto que hoje a Cesane organiza o campeonato de veterano. Sim. Mas o campeonato Norte da Ilha, como era o glamour do principal, né? Eu acho que acaba em 2007, porque depois de 2007, todos os times tradicionais do Norte da Ilha acabaram indo para a Liga, né? Que eu acho que, né, realmente acharam que era um campeonato, vamos dizer assim, mais estruturado. Eu até tentei, como presidente na época, fazer com que a Cesane fosse também federada, mas infelizmente não podemos ter, né, duas entidades filiadas à Federação Catarinense. E aí nisso, acabou aqueles clássicos, acabou, vamos dizer assim, a participação desses clubes que fizeram história, né? Então, para mim, eu digo assim, então o campeonato, na essência, que o livro conta, acaba em 2007. Né? Então, começa em 84 e termina em 2007. 2007, né? E aí, por isso que nós vamos estar fazendo no dia 29 esse lançamento no River. O River porque, como eu falei, foi o último clube, de acordo com o meu livro, que foi o campeão. Né? Em 2007 o River ganhou do Comercial, lá no Córrego Grande. Então, nada mais justo do que eu fazer na sede do River, né, esse lançamento, com a presença de vários jogadores, vários ex-diretores dos clubes, né? Pessoas que realmente fizeram essa história linda e magnífica que é o futebol amador do Norte da Ilha, né? E quem é o maior artilheiro do Norte da Ilha? Vamos dizer assim, em quantidade de gols, foi o Nando, né? Ele, se eu não me engano, acho que foi em 94, 3, agora eu não me lembro, mas ele fez 28 gols num campeonato só. Mas em termos de, vamos dizer assim, de mais vezes artilheiro, foi o Gabi, né? O Gabi, ele foi 4 anos, né, artilheiro, e aí ele conseguiu ultrapassar o João Suvi,
que os dois eram, né, 3 vezes campeão, artilheiro. Então o Gabi em 2006 ele como se tornou artilheiro, então daí ele ultrapassou o João Silvio e ficou por 4 vezes. Então tanto que o Gabi hoje ele é homenageado no livro por isso, por ser sido o atacante mais vezes artilheiro, né? O Gabi que hoje é técnico do Náutico. Do Náutico, exatamente, né? O Gabi, assim como o Nando, ele é um dos, vamos dizer assim, do norte da ilha, o mais se destaca em termos de artilharia, né? Não porque ele foi 4 vezes, mas o Gabi, né, ele rodou, por exemplo, participou do norte dele como pelo Vila, depois pelo Náutico, pelo próprio River, né? Então o Gabi era disputado aí. Então o Gabi tinha o seu valor, tanto que é um amigo pessoal meu e vai ser homenageado no livro aqui como artilheiro, né? 4 vezes artilheiro do norte da ilha. Outro atleta que fez também história no futebol amador norte da ilha, no campeonato da Cesane, da Cofane, é o Coruja, né? Que joga que é da Barra da Lagoa, né? Sim, sim. O Coruja, né? Não só vamos dizer assim, pelo futebol que ele joga, mas o Coruja ele chamou a atenção porque como ele atuou pelo Barrense, né? Ele começou a ser campeão pelo Barrense em 2002. Foi campeão em 2003 pelo Barrense, foi campeão em 2004 pelo Barrense, foi campeão em 2005 pelo Náutico, foi campeão em 2006 pelo River e campeão em 2007 pelo River. Então assim, ele não parou de ser campeão, né? Ele ficou 6 anos seguidos sendo campeão do norte da ilha. Até eu brinco no livro assim, tu quer ser campeão? Fala com o Coruja. Porque, coincidência ou não, mas ele foi o jogador que mais vezes seguidas foi campeão, sabe? Assim, então, ele não parou de ser campeão. Qualquer clube que ele ia, era campeão. Então, não tem como destacar um cara como esse, né? Se é estrela, se não é, mas não tem como dizer que ele não foi destaque no norte da ilha, né? Imagina uma pessoa que é campeão 6 vezes seguidas. Então, não tem como destacar, né? Ninguém chegou como ele chegou, né? Tivemos, claro, jogadores que foram 3 vezes, tricampeão, né? Mas como ele não foi 6 vezes, não tem um jogador que alcançou o que ele fez. Você conviveu com o Campeonato Amador Norte da Ilha, né? E qual é a avaliação que você fala do atual futebol amador da Grande Florianópolis? Assim, até na apresentação do meu livro, eu destaco um pouco isso, né? Tento chamar a atenção, porque eu acho que o livro também, como eu falo, destaquei no início, claro, é resgatar uma história de comunidade, a pessoa se vê, né, dentro de uma história de um bairro, mas também vamos dizer assim, o livro ele foi criado para tentar ver se o futebol amador seja ressuscitado, né? Eu não vou questionar ajudas à parte de órgãos públicos, mas hoje o futebol amador ele precisa, né, de um resgate, não só pela identidade, como eu falei no início, mas até pela ajuda, né? Hoje tu vê, por exemplo, clubes que se mantêm, mas se mantém com custos, né? Custo alto. Eu não vou falar porque tem que pagar jogador, não, mas às vezes até a própria situação deles terem que colocar em prática alguns projetos sociais, né? Como escolinhas, a própria sede. Então, hoje que a gente vê aí os clubes que ainda existem, existe assim, por coragem e força de vontade de algumas pessoas, porque não está fácil hoje tu manter uma sede, né? A especulação imobiliária, por exemplo, claro, alguns clubes aí têm o espaço porque é público, né? O terreno que a prefeitura cedeu, mas infelizmente, por exemplo, alguns times que tinham campos que eram de propriedade privada, hoje a pessoa desfez o campo. Por quê? Porque é procurado, né, por corretores e a pessoa acaba construindo. E hoje em dia, né, infelizmente, a situação que está aí, a pessoa prefere colocar em prática o seu benefício financeiro do que colocar uma situação à parte no futebol. Então, hoje o futebol amador precisa, sim. A gente sabe que, independente do norte da ilha, que, vamos dizer, na sua essência, né, o que era o campeonato principal acabou e hoje está no veterano, e hoje a gente tem a liga, né? Vamos dizer que 70% dos clubes que participaram aqui da Cofane, do Campeonato Norte da Ilha, hoje fazem parte da liga, né? Que bom! Vamos dizer, a história no futebol continua, mas a própria Hoje Liga sabe disso, né? Que precisa de ajuda. Precisa, não tem como dizer que o futebol amador não vai precisar de ajuda sempre. O norte da ilha atualmente é a potência do futebol amador da Grande Florianópolis? Olha, aí eu sou suspeito de falar, né? Sou suspeito de falar, moro aqui nessa comunidade do norte da ilha, respeito, né, os times lá do sul da ilha, né? Temos grandes times lá, independente,
o Canto do Rio não participa mais, né? O Bandeirante está levando daquele jeito. Enfim, temos vários times que fizeram história no futebol, vamos dizer assim, amador. Mas não tem como dizer, né? Hoje o norte da ilha, vamos dizer assim, pela estrutura que ele tem, os clubes são sim. Me desculpe, quem vai dizer que o Avante não tem o que é, o Grêmio Cachoeira, o que é, né? O Náutico, o que é, o próprio River, né? Esse ano que vai participar da primeira divisão. Então, assim, não tem como tu dizer. O Canasvieira hoje está participando da segunda divisão, né? O time de 100% lá da Vaz também participando da segunda divisão. O Jurerê, né, também, o Vila, que está voltando agora, né, que já foi campeão da segunda divisão. Indiscutivelmente, o norte da ilha tem estrutura para, vamos dizer assim, dizer que hoje o futebol amador está aqui, né. E o Michael continua envolvido com o futebol amador, não? Olha, hoje, quem me conhece, depois que eu deixei a Cesane, né, em 2007, fiquei um pouco ausente, assim, do futebol, não dizer assim, em termos de organização, né, mas hoje, no futebol amador, vamos dizer, sou mais um colaborador, né, como eu tenho identidade com alguns clubes, né, independente de quem preside eles, né, tenho amizade dentro do Náutico, tenho amizade dentro do Vila, tenho amizade dentro do Ponta das Canas, amizade no Jurerê e no River, né, então hoje eu prefiro ser um colaborador. Óbvio, por questões de afinidade, até pelas pessoas que organizam, as pessoas sabem que hoje o Maico é do River. Não, fiz no River aqui, vou fazer realmente aqui no River o lançamento do meu livro, não porque eu ajudo o River ou sou do River. Claro, tem essa questão dessa troca, né? E assumo, tenho uma entidade, tenho um carinho muito grande pelo River, mas faço aqui no River porque foi o último clube que foi campeão do norte da ilha, né? Mas assim, hoje eu participo do futebol amador, mas como um colaborador. Não tem como, é como se fosse uma cachaça, né? A gente não consegue largar, né? Posso não ser um atleta, participar, mas realmente tenho grandes amigos, né? Faço questões de levar eles aos clubes para poderem participar do campeonato e vivo mesmo, assim, seja no sábado, seja no domingo, a gente acaba, vamos dizer assim, trocando muitos compromissos do teu dia a dia para participar dessa história que é o futebol amador, né? Então hoje o Maico no futebol amador e sempre será um grande colaborador, né, seja no futebol, seja em qualquer esporte amador. Eu faço de tudo, gente. Eu faço de tudo assim para fazer com que, vamos dizer assim, esse esporte de massa, né, não morra, assim, esteja sempre vivo, né, seja na participação de jovens como adultos e de veteranos, mas o futebol amador não pode acabar. Espero que esse livro aqui seja apenas um início, até outras pessoas também que tenham ideias como essa, que se transforme o livro do futebol amador norte da ilha, alguém possa também dar estrutura para fazer, vamos dizer assim, da grande Florianópolis, né? Assim porque eu acho que o futebol amador, ele sendo imortalizado dentro do livro, acho que é o primeiro passo, né? Para tu depois colocar isso em prática dentro do dia a dia, não deixar que o futebol amador realmente se acabe e a gente consiga ter o nosso final de semana de esporte, né? É isso que eu acho que tem que acontecer, então é isso aí. Na próxima sexta-feira, aqui mesmo na sede do River, acontece o lançamento do livro, né, a história do Campeonato Amador Norte da Ilha. Isso. Tudo pronto já para o lançamento do livro, né? Praticamente. Graças a Deus, praticamente tudo pronto, né? Só alguns detalhes que eu estou só acertando, que eu quero também, né, vamos dizer assim, dar para as pessoas que virão aqui prestigiar um pouco de conforto, né? Mas praticamente tudo pronto. Os livros já chegaram, né? Que é o mais importante. Chegaram todos os livros e a partir de então convido a todos, né, dia 29, numa sexta-feira, às 8h30 da noite, aqui na sede do River, a participar desse lançamento, né? Depois, claro, vou colocar o livro à disposição em alguns locais estratégicos, né, onde as pessoas tenham acesso para poder conhecer o livro e adquirir, mas vamos dizer assim, o lançamento foi uma maneira de eu reunir vários personagens dessa história, né? Tipo, pessoas que participaram desse campeonato e acabaram se distanciando pelo dia a dia e nesse dia de 29 vão estar aqui presentes. Pessoas que vão ser homenageadas, mas também pessoas que vão estar aqui realmente para rever os amigos, aquele bate-papo, fazer um negócio show de bola. Algo mais a falar? Não, acho que é isso, né? Se eu for falar aqui do livro por inteiro ou do futebol amador, a gente vai ficar horas e horas aqui, né? Tentei só resumir, né? Agradeço aí a tua disposição, apoio. Fiquei muito orgulhoso, né, quando convidei você para fazer o prefácio e imediatamente você aceitou e está aqui. O reconhecimento. Na verdade, o meu paixão pelo futebol amador começou pelo Campeonato Norte da Ilha, né? Que bom, né? Que bom. Antigamente,
a Rádio Guarujá, no programa do Miguel, o Adriano Flor, outro amigo dele do futebol amador, trazia os resultados do norte da ilha, e aí pintou aquele gostinho por fazer futebol amador, e de lá para cá a gente não parou de trazer. E hoje surgiu aí, né, o site Bate-Bola, né, que hoje eu conto no livro, mas a gente, como estava falando sobre o resgate, esse apoio, indiscutivelmente, o que tu faz também é um trabalho magnífico, né? No site lá, dando todo o suporte e assistente para o futebol amador. E é isso que tem que acontecer, né? Como tu mesmo falou, eu aprendi a gostar do futebol amador num campeonato no norte da ilha. Que bom, né? E tu vê, hoje, tu reconhecidamente é uma pessoa que tem todo o valor dentro do futebol amador, né? Tu faz essa atenção que é o que falta. Então, por isso que eu falo, quando eu convidei você a fazer o prefácio, não foi porque a gente é amigo, mas porque eu precisava de alguém que tivesse identidade com essa história, né? E nada mais do que, né, Sandro, um grande amigo e merecedor do que tudo está acontecendo. E tenho orgulho mesmo, o livro aqui, ele está praticamente com todos os personagens desse futebol amador, né? Incluindo desde o prefácio ao último aqui, que é as imagens, né?